Olá, essa é mais uma da série de entrevistas que iremos realizar com profissionais da área de ensino de línguas. Eu sou Vitor Luciano Benck E eu sou Júlia Neves de Esqueira. e nós somos graduandos em Letras em Inglês na Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje entrevistaremos Laura Cristina Pereira Viana. Laura possui graduação em licenciatura e bacharelado em Letras em Inglês pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente, cursa Letras Português na mesma universidade. Fez parte do grupo de pesquisa NUPFALE, Núcleo de Pesquisa em Fonética e Fonologia Aplicada à Língua Estrangeira, e atua como professora de português para falantes de outras línguas e português como língua de acolhimento nos cursos extracurriculares da UFSC desde 2016. Passa a palavra para a Júlia. Tava mutado. Vou fazer a primeira perguntinha para ti. A gente queria saber primeiro qual o maior desafio, ou quais os maiores desafios, para o professor de línguas na atualidade e quais são os esforços necessários para superar esses desafios no teu local de trabalho. Bom, obrigada, gente. Bom dia. Eu vou tentar responder, né, do meu ponto de vista e de onde eu trabalho. Só que o problema é que eu trabalho em 3 lugares diferentes. Então, o primeiro lugar... Deixa eu silenciar isso aqui. Então, eu trabalho... Acho que o primeiro lugar que eu comecei a trabalhar foi nos cursos extra, né, os extracurriculares e como professora de português. Então, o desafio era atender aqueles intercambistas, porque que eles estavam aqui no Brasil, né? E a gente sempre vai tentando se adequar, pensando no aluno. Só que aí, o que é que acontece, né? São muitos contextos diferentes. Então, no extracurricular, os alunos querem se comunicar aqui no Brasil. Em geral, eles são intercambistas, né? Então, meu maior desejo como professora é que eles conseguissem aproveitar a estadia deles aqui no Brasil, né? Aí depois eu comecei a dar aula em outro curso, que é o PLAN, que é o Português como Língua de Acolhimento. E aí mudou completamente, né? Porque não basta os alunos simplesmente se comunicarem. E não eram intercambistas, né? Os meus alunos não são intercambistas, ainda como professora de português. E a proposta é diferente. Então, assim, não é simplesmente praticar o português em sala de aula, pensar nas situações. São situações específicas. Por que essas pessoas estão no Brasil? Elas precisam de trabalho, elas precisam ter atendimento no posto de saúde, então a gente tem que pensar nisso. Só que aí veio o meu primeiro grande desafio. Muitas dessas pessoas precisam da nacionalidade. Então, elas precisam fazer uma prova de proficiência. Como é que eu dou conta enquanto professora disso? Né? Então, eu estou num contexto ali que quero possibilitar que eles consigam se comunicar, consigam ficar, permanecer aqui no Brasil, uma situação um pouquinho mais confortável, né? Meu intuito não é atingir um nível de proficiência nesse curso, mas aí as leis brasileiras agora pedem que esses alunos atinjam a proficiência. O que é que eu faço? Então, a gente está tentando, na verdade, a gente sempre tenta juntos, né? Os professores, pensar, debater sobre isso. O foco do curso, né, não é desenvolver a proficiência, mas a gente acaba tendo que lidar com isso. Eu não posso simplesmente, não é o foco, não vou desenvolver, não quero que eles atinjam, saiam do ponto A para o ponto A1, por exemplo. E outro desafio é que agora eu estou na escola, né, na escola estadual, e está sendo um grande desafio, porque é o meu primeiro contato com a escola estadual, na verdade, e eu comecei durante a pandemia. Então, é tratamento de choque, realmente, tanto para mim quanto para os alunos, né? Então, desafios, o EAD que está sendo imposto, como é que a gente vai praticar a língua à distância dessa maneira, se os meus alunos, eles não têm internet, eles não têm computador, eles não têm... Alguns têm, alguns não têm. Como é que eu dou conta de todos eles? Então, eu tenho que preparar material diferente.
Está sendo muito, muito trabalhoso, né? Então, para alguns, eu consigo compartilhar vídeos, eles conseguem ver, eles têm acesso. Para outros, eu tenho que pensar num material completamente diferente, adaptado, em que eles só vão poder ler aquele material, né? Então, o professor de língua, eu acho que tem que sempre pensar planos A, B, C, D. Como é que a gente vai? A gente vai tentar estudar aquilo, vai tentar se comunicar, vai tentar aprender alguma coisa nova, mas está bem complicado agora, e são contextos diferentes, né? Então, gente, eu divago, vocês podem me interromper, tá? Por Não, favor. tranquilo, tranquilo, tá muito interessante o teu relato. Mas pegando esse gancho agora que tu falasse da escola pública, a gente gostaria de falar um pouquinho sobre políticas linguísticas, justamente. Como que tu vê a implementação da BNCC na rede pública de ensino, né? E quais são os maiores desafios dessa legislação nesse contexto em específico? Bom, é um paradoxo, na verdade, porque a gente tem lá a BNCC e a gente, né, se a gente for ver que documento bonito, né? Vamos usar essa palavra, bonito. Várias palavras-chave, assim, como um que me chama muita atenção e que a gente pode pensar um pouco agora, né? Que tem muitas coisas sobre os direitos humanos. E aí a gente tenta pensar na escola, né? O que a escola é, né? É um ensaio, né? Um micro ensaio para nossa vida fora, né? Então a gente E aí a gente vê a nossa vida social, vê o que está acontecendo no país agora, e como é que a gente lida com todas essas questões dentro da escola. A gente tem um documento muito bem escrito, muito bonito, que a gente quer que ele esteja implementado. E aí é um paradoxo, porque a própria escola não deixa que a gente implemente. Então a gente acaba estudando, a gente sai da graduação, né? E a gente debate nas nossas aulas de língua, a gente lê os documentos e a gente às vezes até pensa, nossa, né? Mas acho que os professores estão acomodados, acho que é alguma coisa assim, mas é muita resistência. Então a gente tem assim caminhos que a gente acha que são mais libertadores e que a gente quer tentar, e aí a gente chega e a escola é resistente. Como é que a gente vai mudar? A estrutura não deixa que a gente mude. Então, assim, é muito complicado, é demais de complicado. E aí a gente tem a nossa vida fora da escola, que também, né, assim, várias forças diferentes e a gente não aceita muito bem o que o outro pensa, e na escola é a mesma coisa, né? Então, enquanto a gente tem um professor lá um professor de inglês, né? Vamos imaginar que quer fazer uma coisa diferente, não quer dar uma prova da maneira tradicional, vou fazer, sei lá, uma apresentação musical com os meus alunos e eu vou conseguir, sabe, avaliar eles. Aí vem a escola dizendo que você tem que você tem que dar 3 formas de avaliação dessa maneira. E é um discurso de que, não, mas você tem que possibilitar 3 formas dessa maneira. Então, vem com um discurso bonito, mas o que você vê na prática é você sendo você tendo que dançar conforme a música, né? Então é um pouco difícil você mudar. Você chega com ideias muito inovadoras, você conhece pessoas que querem fazer de outra maneira, mas aí tem a resistência da própria escola, tem a resistência de muitos alunos, é claro, tem resistência dos próprios professores e tem a nossa própria resistência, né? Porque mesmo que eu chegue com todas as ideias inovadoras, da maneira que eu acredito que a língua é tudo, né? Mas eu tenho meus próprios preconceitos, porque eu estou inserida nessa sociedade. Então, é muito, muito difícil a gente tentar cumprir alguns ideais da BNCC, tentar ir por um caminho diferente, mas enquanto a escola continua pregando a mesma coisa, enquanto a gente também internalizou muitas coisas, né? Mas é um caminho muito interessante, né? Aprendizado dos dois lados, eu acho.
Sim, eu acho que tu falou bastante coisa já do que a gente vai te perguntar agora, que Uhum, muito legal essa tua visão, assim, e bem interessante teu relato, até porque tu teve diferentes experiências em diferentes lugares, né? uhum, Mas a gente queria saber também qual que é o teu principal conselho para quem quer ser professor de línguas, como por exemplo a gente que está na terceira fase. uhum, sim. Não se assustem, tá? Com o que eu falei, porque é muito enriquecedor. Claro que não financeiramente, tá? Então, assim, se você procura ser professor, infelizmente, você não é bem remunerado, né? Então, se prepare para isso. São muitas horas de trabalho, a gente não é remunerado para isso. E acho que a gente tem que lutar por isso, né? Mas a gente também não pode ficar num lugar confortável que, por exemplo, às vezes a gente fica, né? E eu me pego nesse lugar confortável várias semanas, várias vezes. Então, ser professor de língua, né? O que é ser professor? O que é língua? Então, a gente tem que primeiro pensar o que é língua para a gente, né? Porque a gente às vezes sai da universidade e aquela coisa bonita, né? Agora a gente está nessa pegada dessa abordagem comunicativa e a gente acaba, na verdade, dando uma aula que não é bem assim. Então a gente tem que, acho que, começar a pensar o que é língua para a gente, né? E eu tenho lido bastante coisa que tem deixado bastante emocionado, que língua é tudo, né? É a maneira que eu estou me apresentando aqui para vocês, eu não preciso falar, né, para estar falando de língua. Então, e se língua é tudo, eu não posso chegar na minha sala de aula e estar confortável de vou pegar o livro didático enquanto está acontecendo as eleições no meu município, né? Então, eu tenho que sair desse lugar confortável e a gente tem que debater sobre isso. Então, quais são as coisas importantes que estão acontecendo ao nosso redor, não só ao nosso redor, né? Mas trazer isso também, quais são os assuntos importantes, trabalhar com esses temas e estar preparado, né, para o embate em sala de aula, mas acolher também, né? Para que você possa ser acolhida pelos alunos também, né? Porque ninguém sabe tudo, gente. Então, e eu sei que os seus professores falam muito sobre isso. Não tenha vergonha se você chegar em sala de aula, algum aluno perguntar e você não souber. Acontece, tá? Acontece na sua língua materna, porque você nunca pensou sobre aquilo, e claro que vai acontecer numa outra língua, né? Mas você buscar e você está confortável para falar para os alunos que, gente, não existe, isso é idealizado. Então, conversar, falar sobre isso e pensar muito que você pode voltar atrás, né? Então, que tipo de material você está levando, o que você quer dizer com aquilo, levar coisas de outras pessoas. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso enquanto língua, né? Qualquer professor, na verdade, né? Não é porque eu sou uma professora de matemática que eu não posso falar sobre o que está acontecendo no meu país, sobre economia, que eu não vou falar sobre política. E eu acho que principalmente o professor de línguas. Então a gente tem que pesquisar, tem que estudar, né? Não vai ficar ali naquele ambiente confortável, que também não é tão confortável, né? Usar o livro didático, não é, a gente já sabe que não é, mas eu acho que a gente tem que falar sobre tudo, né? Porque língua é tudo, gente. Língua é tudo. E que se a gente não sabe tudo, e a gente fica, a gente do inglês, né? Eu digo, eu formada do inglês, a gente sempre fala que existem vários ingleses, várias coisas. A gente pensa isso também na nossa língua materna, porque o que é que adianta se a gente chega e fala isso para o aluno, mas de repente acontece alguma coisa na nossa língua materna e a gente tem a gente dá aquele corte no aluno, não é assim, não existe isso. Então a gente tem que estar afinado. Se a gente fala que existem várias possibilidades na outra língua, pensar também como é que a gente está falando na nossa língua materna com eles, o que a gente acredita, porque senão são os paradoxos, né? Então, eu sou bastante apaixonada, tá, gente? Então, sou apaixonada pela escola, pela língua, por tudo, e falo demais. Dá para Mas eu acho que perceber, é isso. dá para perceber na tua fala essa paixão, assim, porque é muito interessante.
A gente queria te agradecer por esse relato, ele é muito engrandecedor, assim, acho que tanto para a gente quanto para o resto do nosso grupo, que a gente também agradece em nome do nosso grupo, e também pelas pessoas que também assistirão esse relato posteriormente. Essa é mais uma de uma série de entrevistas que a gente está realizando para justamente fomentar e ajudar o estudante de letras, que inglês e principalmente, que está ali entrando na graduação, a ter relatos e saber que caminhos é possível trilhar e que experiências possivelmente ele já pode saber para se preparar, né, para esse mundo gigante que é o ensino das línguas. Então, muito obrigado pelo teu relato e acho que se a Julia quiser falar. Obrigada, Laura. Foi bem interessante mesmo a gente ter essa tua visão, que a gente não tinha ainda falado com alguém da rede estadual e ter alguém com esse olhar fresquinho, que acabou de entrar também, é muito legal. Obrigada pela participação. Imagina, gente, obrigada a vocês. Desculpa por falar tanto, né? Não sei se vocês... Mas muito obrigada. Adorei participar também, falar com vocês. Certo, então. Obrigado.